Às 04h37 do dia 12 de outubro de 1943, na margem leste do rio Dnieper, próximo à vila de Bukrin, na Ucrânia ocupada, o tenente-coronel Viktor Kuznetsov posicionava-se atrás de uma trincheira improvisada de terra compacta e sacos de areia, a 200 metros da linha de água. O ar estava saturado de neblina fria, com temperatura em torno de 8 graus Celsius, e uma brisa fraca do norte carregava o cheiro úmido de solo argiloso. Ele usava o uniforme padrão do Exército Vermelho, com botas enlameadas e um casaco acolchoado contra o outono incipiente, além de um fuzil Mosin Nagant pendurado no ombro e um binóculo alemão capturado na mão direita. Os homens do 190º Batalhão de Infantaria, reduzido a cerca de 800 efetivos após semanas de recuo, ocupavam posições semelhantes ao longo de 3 quilômetros de frente. As trincheiras, cavadas às pressas na noite anterior, mediam em média 5 metros de profundidade, reforçadas com troncos de salgueiro e arame farpado recuperado de depósitos abandonados. Cada seção contava com metralhadoras DP-28 posicionadas a intervalos de 50 metros e granadas F1 distribuídas em caixas de munição enferrujadas. Ao fundo, 2 canhões antitanque de 45 mm IS-3 estavam camuflados sob redes de folhagem apontados para o planalto oposto, onde o terreno subia em suave inclinação coberta de gramínea rala. Às 04h45, um sargento adjunto, Ivan Petrov, aproximou-se de Kuznetsov, rastejando pela vala lateral, carregando um telefone de campanha conectado por fio a um posto de comando improvisado em uma cabana de tábuas a 500 metros. "Relatório das patrulhas noturnas, camarada coronel", disse Petrov em voz baixa, estendendo o receptor. "Nenhuma atividade inimiga detectada além do rio. A neblina ainda cobre o horizonte." Kuznetsov assentiu, pegando o aparelho. Do outro lado da linha, o major responsável pelo regimento confirmou a ordem de manter a posição até o amanhecer, sem menção a reforços ou retiradas. A comunicação crepitou levemente com interferência estática, comum nas linhas expostas. Às 05h12, o sol começou a filtrar através da neblina, tingindo o céu de um cinza pálido. Os soldados ajustaram suas posições, verificando os mecanismos das armas, com movimentos metódicos. Um grupo de 4 homens, designado para vigilância avançada, avançou 100 metros à frente das trincheiras, deitando-se em depressões do terreno para observar o rio. O fluxo da água, largo e lento naquele trecho, media cerca de 400 metros de largura, com margens íngremes de argila que dificultavam qualquer travessia rápida. Nenhum barulho, além do murmúrio da corrente e do canto ocasional de corvos, interrompia o silêncio. Às 05h28, um ruído distante surgiu do lado alemão da margem oposta. O ronco abafado de motores a diesel, ecoando como um zumbido baixo através da bruma remanescente. Kuznetsov ergueu os binóculos, focando na elevação a 2 quilômetros de distância. Silhuetas vagas de veículos blindados, Panzer IV, emergiram, seguidos por caminhões Opel Blitz que descarregavam tropas em formação desorganizada. Estima-se que pelo menos um regimento de infantaria, com apoio de uma companhia de tanques, iniciava o posicionamento, mas a neblina impedia a contagem precisa. Os alemães moviam-se com cautela, parando a intervalos para consultar mapas e ajustar equipamentos, sem sinal de avanço imediato. Às 05h41, Petrov retornou com um mensageiro de bicicleta, trazendo um despacho escrito do comando divisional. O papel, úmido pela condensação, instruía o batalhão a manter a ponte de cabeça a todo custo até a chegada de elementos de reserva. Não havia detalhes sobre o tamanho ou o tempo de chegada desses reforços. Kuznetsov dobrou o documento e o guardou no bolso do casaco, ordenando aos sargentos que transmitissem a instrução verbalmente ao longo da linha. Os homens responderam com acenos curtos.
ajustando cintos de munição sem comentários audíveis. Às 05:55, o primeiro tiro ecoou do outro lado do rio. Um disparo isolado de fuzil Carabiner 98, provavelmente um atirador avançado testando a distância. A bala atingiu o solo a 30 metros da posição avançada, erguendo uma pequena nuvem de poeira. Os 4 vigias recuaram devagar para as trincheiras, relatando o incidente por sussurros. Kuznetsov observou através dos binóculos enquanto mais figuras alemãs se dispersavam pela margem, erguendo posições de tiro com metralhadoras MG-42, montadas em tripés. O movimento era fragmentado. Um grupo de soldados parou para reparar um rádio portátil, atrasando o setup por vários minutos. Às 06:03, o batalhão respondeu com um disparo de advertência de uma das DP-28, uma rajada curta de 10 balas que ricocheteou na água sem causar baixas visíveis. Do lado alemão, houve uma pausa. Os homens se abaixaram atrás de improvisadas coberturas de terra e um oficial gesticulou para recuar ligeiramente. A neblina dissipava-se agora, revelando cerca de 500 tropas inimigas em formação inicial, com tanques mantendo distância de 800 metros. Nenhum contra-ataque imediato seguiu. Em vez disso, os alemães iniciaram uma comunicação por rádio, cujos fragmentos de estática podiam ser ouvidos vagamente do posto de escuta do batalhão. Às 06:17, fadiga começava a se manifestar entre os soldados soviéticos, muitos dos quais haviam marchado 15 quilômetros na noite anterior com rações limitadas a pão e chá frio. Um jovem recruta, de nome não registrado nos relatórios iniciais, tropeçou ao carregar caixas de munição, derrubando 2 granadas que rolaram para o fundo da trincheira sem detonação. Seus companheiros o ajudaram a se recompor, redistribuindo o peso sem pausas longas. Kuznetsov, notando o incidente, deslocou-se ao longo da linha para inspecionar as posições dos canhões IS-3, confirmando que os tubos estavam limpos e os projéteis de 45 mm alinhados em pilhas cobertas. Às 06:29, o inimigo testou novamente. Uma saraivada de 3 morteiros de 81 mm caiu a 150 metros da margem soviética, uma explodindo no ar e as outras cravando-se no solo lamacento sem impacto direto. Fragmentos de metal espalharam-se, ferindo levemente um soldado na perna com estilhaços superficiais, que foi enfaixado no local com gás improvisada. A resposta do batalhão limitou-se a fogo de supressão esporádico das metralhadoras, forçando os artilheiros alemães a se deslocarem para posições alternativas, um processo que levou 7 minutos observáveis. Às 06:42, um drone de reconhecimento alemão, um Fieseler Fi-156 Storch, sobrevoou o rio a baixa altitude, circulando 2 vezes antes de retornar à base. Seus pilotos fotografaram as trincheiras sem interferência, pois as armas antiaéreas do batalhão estavam ausentes. Kuznetsov registrou o evento em um caderno de campo, anotando a direção e o tempo de voo. Os homens mantiveram as cabeças baixas, evitando exposição desnecessária, enquanto o terreno úmido começava a secar sob o sol nascente, tornando o solo mais firme para eventuais manobras. Às 06:55, comunicações internas do batalhão indicavam confusão. Um fio de telefone se rompeu em uma seção central devido a raízes expostas, atrasando relatórios por 12 minutos até reparo manual. Durante esse intervalo, os alemães avançaram um pelotão de 40 homens para a beira do rio, iniciando a construção de uma balsa improvisada com troncos e lonas. Mas o esforço parou quando uma rajada de vento carregou materiais para a água, dispersando o grupo. Nenhum soldado soviético interveio, preservando munição para contatos mais próximos. O dia prosseguia com o sol elevando a temperatura para 12 graus, e o batalhão permanecia em alerta, aguardando o próximo movimento observável. Às 07:08, o sol atingia o horizonte leste,
dissipando os últimos resquícios de neblina e elevando a visibilidade para 2 quilômetros através do rio Dniepr. O tenente-coronel Viktor Kuznetsov permanecia na trincheira principal, ajustando o foco dos binóculos para rastrear o movimento alemão na margem oposta. O ar agora carregava um odor de fumaça distante, provavelmente de fogueiras apagadas, e a temperatura subia para 14 graus Celsius, secando o solo argiloso em crostas irregulares. Seus homens, distribuídos em seções de 20 a 30 soldados cada, verificavam estoques de munição. Cada metralhadora DP-28 contava com 300 cartuchos em discos de 47 balas, e os fuzis Mosin Nagant estavam carregados com clipes de 5, a 07-14. Um segundo pelotão alemão, estimado em 50 homens, juntou-se ao primeiro na beira do rio, carregando pranchas de madeira e cordas de nylon para reforçar a balsa interrompida. O grupo trabalhava em pares, martelando estacas no solo úmido, mas uma rajada de vento norte novamente dispersou materiais leves, forçando uma pausa de 4 minutos para recolhimento. Do lado soviético, Kuznetsov ordenou fogo de supressão limitado. 2 rajadas curtas das DP-28, totalizando 20 balas, que atingiram a água a 50 metros da margem inimiga. Nenhum impacto direto foi observado. Os alemães se agacharam atrás de montes de terra, retomando o trabalho com intervalos maiores entre ações. Às 07:22, o telefone de campanha crepitou com uma chamada do posto de comando regimental. O major do outro lado relatou que reforços do 308º Exército estavam em marcha, mas sem horário preciso de chegada, citando atrasos logísticos na ponte de cabeça principal. A linha interferiu por 30 segundos, cortando partes da mensagem, e Petrov, o sargento adjunto, repetiu a confirmação 2 vezes para a clareza. Kuznetsov transmitiu a informação aos sargentos por mensageiros a pé, que percorreram a linha em zigue-zague pelas valas, gastando 8 minutos no processo devido ao terreno irregular. Às 07:35, a artilharia alemã iniciou um bombardeio preparatório. 6 projéteis de obuses de 105 mm caíram ao longo da frente soviética, espaçados em 200 metros. O primeiro explodiu a 300 metros da trincheira esquerda, erguendo terra e fragmentos que rolaram inertes para o rio. O segundo cravou-se no solo a 100 metros da posição central, sem detonação imediata, possivelmente um DUD. Os outros 4 impactaram em áreas vazias do Planalto, criando crateras de 2 metros de diâmetro. 2 soldados na seção esquerda sofreram contusões por onda de choque, retirados para o posto médico improvisado em uma vala coberta, onde receberam compressas frias e foram reposicionados após 5 minutos. Às 07:41, o batalhão retaliou com os canhões IS-3. Cada um disparou um projétil perfurante de 45 mm em direção aos tanques Panzer IV, estacionados a 900 metros. O primeiro tiro errou por 50 metros, atingindo o solo atrás de um caminhão que se incendiou levemente, forçando 3 motoristas alemães a abandonarem o veículo e se dispersarem. O segundo acerto foi parcial, danificando a esteira de um Panzer, que parou com fumaça saindo do motor. A tripulação evacuou devagar, arrastando-se para a cobertura sem contrafogo imediato. Os alemães responderam com metralhadoras MG-42, uma rajada de 50 balas que silvou sobre as trincheiras sem baixas, mas obrigando os artilheiros soviéticos a recarregarem sob proteção de sacos de areia. Às 07:53, fadiga agravava-se entre os efetivos. Um soldado na seção direita, após vigília noturna, adormeceu por 90 segundos ao manusear um carregador, desperto por um companheiro que o sacudiu sem alarde. A comunicação interna falhou novamente quando um fio de telefone se soltou em uma junção central, isolando uma subseção de 40 homens por 9 minutos. Durante esse tempo, eles mantiveram posições sem relatórios,
baseando-se em sinais manuais com bandeiras improvisadas de pano. Kuznetsov deslocou-se 400 metros à esquerda para supervisionar, notando que o rio agora refletia o sol, cegando parcialmente os observadores avançados. Às 08:07, o inimigo tentou uma travessia parcial. Um bote de borracha com 6 soldados alemães, impulsionado por remos, avançou 100 metros para o centro do rio antes de ser avistado. Uma DP-28 abriu fogo com uma rajada de 15 balas, perfurando o casco e fazendo o bote inclinar-se. 3 ocupantes caíram na água, nadando de volta à margem oposta em movimentos descoordenados, enquanto os outros 3 remaram erraticamente, perdendo 20 metros de progresso. Nenhum resgate imediato seguiu. Os alemães na margem recolheram os sobreviventes com lentidão, consultando um oficial que gesticulou para abortar a tentativa. Às 08:15, um mensageiro de bicicleta chegou do comando divisional com um novo despacho. Reforços atrasados por engarrafamento na estrada de Kiev, manter posição até 12:00. O papel estava amassado e Kuznetsov leu em voz baixa para Petrov, que anotou os detalhes em um bloco úmido. A ordem foi passada verbalmente, mas em uma sessão, um sargento interpretou erroneamente como permissão para recuo parcial, movendo 5 homens 50 metros para trás. Kuznetsov corrigiu o erro via rádio portátil, um equipamento raro no batalhão, gastando 3 minutos na transmissão instalada. Às 08:28, o bombardeio alemão intensificou-se ligeiramente. 4 morteiros de 81 mm atingiram a margem soviética, um explodindo a 40 metros de uma trincheira, ferindo um artilheiro no braço com estilhaços que penetraram 5 centímetros. Ele foi evacuado para o posto médico, onde o ferimento foi limpo com água do rio e enfaixado, reduzindo a tripulação de um ZS-3 para 3 homens. A resposta soviética limitou-se a fogo de fuzil esporádico, 5 disparos isolados que forçaram os artilheiros inimigos a pausarem por 6 minutos, relocando um morteiro para uma posição coberta por arbustos. Às 08:42, um avião de reconhecimento alemão retornou, o Fieseler Fi-156 Storch, voando a 200 metros de altitude, circulando o setor por 3 minutos. Os soldados soviéticos se imobilizaram nas valas e o aparelho partiu sem incidentes, deixando rastros de vapor no céu claro. Kuznetsov registrou o voo, estimando que fotografias atualizadas permitiriam ajustes inimigos no planejamento. Às 08:55, comunicações confusas surgiram quando um operador de rádio no posto de comando confundiu frequências, transmitindo uma mensagem de outro batalhão sobre um ataque em flanco distante. Isso levou a uma redistribuição desnecessária de 15 homens para a direita, esvaziando temporariamente uma seção central por 4 minutos. Os alemães, aproveitando o intervalo, avançaram outro grupo de 30 soldados para reforçar a balsa, mas um erro em amarração fez uma prancha soltar-se, caindo no rio e atrasando o progresso por 7 minutos observáveis. Às 09:10, o sol atingia 16 graus e o terreno secava, criando poeira fina que se erguia com movimentos. Um recruta na vigilância avançada relatou vislumbres de mais veículos alemães a 3 quilômetros, possivelmente elementos de uma segunda unidade, mas a contagem permaneceu imprecisa devido à elevação. O batalhão ajustou posições, redistribuindo granadas F1 para pontos de maior risco, enquanto o ronco distante de motores sugeria preparativos contínuos do outro lado. Às 09:22, uma rajada de MG-42 varreu a margem soviética, 100 balas em 2 salvas, atingindo solo e erguendo terra a 20 metros das trincheiras. Um soldado foi atingido de raspão no ombro, o ferimento superficial tratado no local com ataduras. Ele retornou ao posto após 2 minutos.
A contrarresposta foi uma rajada de DP-28, silenciando a arma inimiga por 5 minutos, enquanto seus operadores recarregavam com cartuchos de 7,92 mm em fitas. O confronto prosseguia em pulsos intermitentes, com o batalhão mantendo a linha apesar das falhas crescentes em coordenação, e o inimigo avançando por tentativas fragmentadas sob o céu cada vez mais claro. Às 09h35, o tenente-coronel Viktor Kuznetsov deslocou-se 150 metros ao longo da trincheira central, inspecionando as posições das metralhadoras DP-28, cujos operadores limpavam os canos com trapos oleados extraídos de kits de manutenção. O sol elevava a temperatura para 18 graus Celsius e o solo argiloso secava em rachaduras finas, erguendo poeira com cada passo. O uniforme de Kuznetsov colava à pele pelo suor acumulado e ele carregava o binóculo alemão no pescoço, ajustando a alça para evitar atrito. Na margem oposta, os alemães continuavam a reforçar a balsa, agora com 20 homens adicionais distribuídos em grupos de 5, martelando pranchas fixas em uma estrutura de 10 metros de comprimento, mas uma corda de nylon se rompeu durante a tensão, atrasando o alinhamento por 3 minutos observáveis. Às 09h47, um telefonema do posto de comando regimental interrompeu a rotina. O major relatou que elementos de uma divisão de reserva soviética haviam sido redirecionados para outro setor, deixando o 190º Batalhão isolado por pelo menos 4 horas adicionais. A linha estalou com interferência e Petrov, o sargento adjunto, repetiu a mensagem 3 vezes para confirmação, gastando 90 segundos no processo. Kuznetsov ordenou a redistribuição de munição. 100 cartuchos extras para as DP-28 centrais, transportados em caixas de madeira por 2 soldados que tropeçaram em raízes expostas, derrubando uma caixa que se abriu, espalhando balas no fundo da vala. A recolhida levou 4 minutos, com os itens realinhados manualmente. Às 10h02, o inimigo iniciou uma segunda tentativa de travessia. 2 botes de borracha, cada um com 8 soldados alemães, armados com fuzis Karabiner 98 e uma MG-42 desmontada, remaram simultaneamente para o centro do rio, avançando 150 metros antes de serem detectados. Uma das DP-28 respondeu com uma rajada de 25 balas, atingindo o bote da direita e fazendo-o girar. 2 ocupantes caíram na água, nadando de volta com coletes salva-vidas que os retardavam, enquanto os outros 6 remavam em círculos descoordenados, perdendo 30 metros. O bote da esquerda prosseguiu por mais 50 metros até uma segunda rajada de fuzil Mosin Nagant isolado de um atirador na trincheira avançada perfurar o casco. O grupo abortou, voltando à margem inimiga em 7 minutos, onde foram recebidos por um oficial que gesticulou para dispersão em vez de reforço imediato. Às 10h15, fadiga se manifestava em erros operacionais. Na seção esquerda, um artilheiro dos IS-3 errou o carregamento de um projétil de 45 mm, deixando-o cair no solo e criando uma trincheira rasa de 20 centímetros. O tubo foi realinhado após 2 minutos, mas o incidente isolou a peça por um curto período, forçando os vizinhos a cobrirem o arco de tiro. Kuznetsov, alertado por um mensageiro a pé, chegou ao local em 3 minutos, confirmando a funcionalidade com uma verificação visual dos mecanismos. Do outro lado, os alemães pausaram as operações na balsa, consultando um mapa em escala reduzida sob uma lona improvisada, um processo que durou 5 minutos sem movimento visível. Às 10h28, a artilharia alemã retomou o fogo. 3 obuses de 105 mm impactaram a 200 metros da frente central, um explodindo no ar e espalhando fragmentos que feriram superficialmente um soldado no braço, tratado com gaze e retornado ao posto após 4 minutos. Os outros 2 cravaram-se no planalto sem detonação, possivelmente dudes, devido à umidade residual do solo.
O batalhão retaliou com um disparo dos IS-3. O projétil central atingiu a margem inimiga a 100 metros da balsa, erguendo terra e forçando um grupo de 10 engenheiros a se abrigarem atrás de um monte de entulhos, atrasando o trabalho por 6 minutos. Nenhum contrafogo de tanques seguiu imediatamente. Os Panzer IV permaneceram a 800 metros, com tripulações visíveis ajustando miras telescópicas. Às 10h41, comunicações internas falharam em uma subseção de 30 homens. Um fio de telefone se rompeu, ao ser pisado, durante uma redistribuição de granadas F1, isolando o grupo por 11 minutos até reparo com fita adesiva improvisada. Durante o intervalo, os soldados mantiveram posições baseadas em gestos manuais, mas um movimento desnecessário de 2 homens para verificar um rumor de flanco esvaziou temporariamente um ponto de observação, permitindo que um atirador alemão isolado disparasse 3 tiros que atingiram o solo a 40 metros sem baixas. Kuznetsov corrigiu via sinal de bandeira um pano branco amarrado a um bastão, transmitindo a ordem de estabilidade em 2 minutos. Às 10h55, o inimigo avançou um pelotão de reconhecimento de 25 soldados pela margem, aproximando-se da balsa completada, agora flutuando parcialmente com lonas esticadas. Eles carregavam mochilas com munição e rádios portáteis, mas uma falha no motor de um bote auxiliar os obrigou a rebocar manualmente, retardando o agrupamento por 4 minutos. Do lado soviético, uma DP-28 abriu fogo preventivo com 15 balas, silvando sobre as cabeças e forçando o pelotão a se agachar. 2 soldados deixaram cair equipamentos na pressa, recolhendo-os devagar sob fogo esporádico de fuzis, que parou após 90 segundos para preservar cartuchos. Às 11h08, um avião alemão de apoio, um Junkers Ju-87 Stuka, sobrevoou o rio a 500 metros de altitude, mergulhando uma vez em direção à margem soviética antes de soltar uma bomba de 50 quilos, que explodiu a 250 metros da trincheira direita, criando uma cratera de 5 metros e erguendo poeira que cegou observadores por 30 segundos. Nenhum dano direto ocorreu, mas o barulho propagou-se pelo batalhão, levando a uma movimentação confusa de 5 homens na seção afetada, que se deslocaram 20 metros para cobertura extra desnecessária, esvaziando um arco de tiro temporariamente. O Stuka retornou à base sem segunda passada, e os alemães na margem pausaram para relatar via rádio um sinal visível pela antena erguida. Às 11h22, o telefone crepitou com uma atualização do comando. Reforços do 38º Exército estavam a 20 quilômetros, mas engarrafados por pontes danificadas, com chegada estimada após o meio-dia. A mensagem foi fragmentada por estática e Petrov anotou os detalhes em um caderno úmido, passando a mensageiros que percorreram a linha em 10 minutos devido ao terreno agora poeirento. Kuznetsov ordenou verificação de estoques. As DP-28 centrais tinham 200 cartuchos restantes e os fuzis foram recarregados com clipes de 5, um processo metódico interrompido por um soldado que deixou cair um clipe no lodo, recuperando-o após 1 minuto de busca. Às 11h35, o inimigo testou a travessia em escala maior. 3 botes com 10 soldados cada avançaram 200 metros, cobertos por fogo de supressão de 2 MG-42 na margem. Uma rajada soviética de DP-28 respondeu, atingindo o bote central e fazendo-o afundar parcialmente. 4 ocupantes nadaram de volta em movimentos lentos, enquanto os outros 6 remaram erraticamente, colidindo com detritos flutuantes e perdendo progresso. Os botes laterais recuaram após 100 metros sob fogo de fuzil, retornando em 8 minutos com perdas mínimas observáveis. Os alemães na margem consultaram um oficial, ajustando posições de metralhadoras sem avanço imediato. Às 11h48, fadiga levava a decisões erradas. Na seção central,
Um sargento ordenou uma patrulha avançada desnecessária de 3 homens para 50 metros à frente, expondo-os a um tiro isolado alemão que feriu um na perna superficialmente. Eles recuaram em 4 minutos, enfaixados no posto e reposicionados. Kuznetsov interveio via mensageiro, reforçando a ordem de imobilidade. O sol batia diretamente, elevando a temperatura para 20 graus, e o ar carregava poeira fina que irritava os olhos dos vigias. Às 12h01, um bombardeio de morteiros alemães de 81 mm caiu em sequência. 5 projéteis espaçados em 150 metros, 2 explodindo a 80 metros das trincheiras, espalhando estilhaços que cortaram o braço de um soldado a 10 centímetros de profundidade. Ele foi evacuado para o posto médico, onde o ferimento foi suturado com linha improvisada, reduzindo a seção em um efetivo. A resposta limitou-se a fogo de supressão esporádico, forçando os artilheiros inimigos a pausarem por 7 minutos e relocarem um morteiro para trás de uma elevação. O confronto mantinha-se em intercâmbios fragmentados, com o batalhão ancorando a posição, apesar das falhas acumuladas, e o inimigo prosseguindo em avanços cautelosos sob o meio-dia claro. Às 12h14, o tenente-coronel Viktor Kuznetsov retornou à trincheira central, limpando poeira dos binóculos com a manga do casaco acolchoado, agora úmido de suor, sob os 21 graus Celsius. O sol incidia diretamente sobre o rio Dniepr, refletindo em faixas brilhantes que forçavam os observadores a semicerrarem os olhos. Na margem oposta, os alemães ajustavam a balsa principal, agora ancorada com cabos de 15 metros, enquanto um pelotão de 35 soldados se agrupava a 100 metros atrás, carregando fuzis Karabiner 98 e caixas de munição para MG-42. Um caminhão Opel Blitz aproximou-se devagar pela estrada de terra, descarregando tambores de combustível que rolaram soltos, atrasando o abastecimento por 2 minutos enquanto eram recolhidos manualmente. Às 12h27, um telefonema fragmentado chegou do posto de comando regimental. O major mencionou que o 3S-8 do Exército enfrentava contra-ataques em outro flanco, redirecionando parte dos reforços, com chegada incerta para o setor de Bukrin. A estática interrompeu a linha por 45 segundos, e Petrov, o sargento adjunto, confirmou a mensagem, repetindo-a 2 vezes, anotando em um caderno com lápis gasto. Kuznetsov transmitiu a ordem verbalmente a um mensageiro, que percorreu 300 metros pela vala lateral, tropeçando em uma raiz exposta e atrasando a entrega por 3 minutos. Na seção esquerda, o sargento interpretou como sinal para redistribuir 10 homens desnecessariamente, esvaziando um ponto de metralhadora por 90 segundos até correção por gesto manual. Às 12h40, o inimigo iniciou uma travessia coordenada. 4 botes de borracha, cada um com 9 soldados alemães e equipamentos desmontados, remaram em formação escalonada, cobertos por fogo de supressão de 3 MG-42 na margem, que dispararam rajadas de 40 balas cada. Os botes avançaram 250 metros antes de uma DP-28 soviética na central abrir fogo com 30 cartuchos, atingindo o bote da frente e perfurando o casco. 3 ocupantes caíram na água, nadando de volta em movimentos irregulares com coletes que os retardavam, enquanto os outros 6 remaram em zigue-zague, colidindo com o bote seguinte e forçando uma pausa de 4 minutos. Os botes laterais prosseguiram 150 metros adicionais sob fogo esporádico de fuzis Mosin Nagant, 5 disparos isolados que ricochetearam na água sem impactos diretos, levando-os a recuar devagar para a margem inimiga. Às 12h53, fadiga agravava erros. Na seção direita, um soldado, ao manusear granadas F1, deixou cair uma no fundo da trincheira, que rolou para uma vala lateral sem detonação,
Mas o incidente distraiu 3 companheiros que se abaixaram desnecessariamente por 120 segundos, expondo um arco de tiro. Do outro lado, os alemães recolheram os sobreviventes, consultando um oficial com mapa dobrado. O grupo pausou para reparar um bote danificado, amarrando lonas com cordas úmidas. Um processo que levou 6 minutos observáveis. Nenhum avanço imediato seguiu. Em vez disso, um tanque Panzer IV moveu-se 200 metros à frente, parando atrás de uma elevação para calibrar a mira de 75 mm. Às 13h06, a artilharia alemã intensificou o bombardeio. 7 obuses de 105 metros caíram ao longo da frente, espaçados em 150 metros. 2 explodiram a 120 metros da trincheira esquerda, espalhando estilhaços que feriram 2 soldados no ombro e na coxa, com cortes de 8 centímetros. Eles foram enfaixados no posto médico improvisado com gaze e retornados após 5 minutos, reduzindo a seção em efetivos temporários. Um projétil cravou-se a 50 metros da central sem detonação, possivelmente um dude pelo solo seco, agora poeirento. Os IS-3 soviéticos retaliaram com 2 disparos cada. O primeiro errou por 40 metros, atingindo terra atrás da balsa e erguendo detritos que forçaram 5 engenheiros a se abrigarem. O segundo danificou levemente a esteira de um Panzer estacionado, paralisando-o por minutos, enquanto a tripulação inspecionava o dano sem evacuação imediata. Às 13h19, comunicações internas falharam em 2 subseções. Fios de telefone se romperam em junções expostas ao sol, isolando 50 homens por 14 minutos até reparo com arame recuperado. Durante o intervalo, uma seção moveu-se inutilmente 30 metros para o flanco, baseando-se em rumores transmitidos por sussurros, esvaziando um ponto de observação e permitindo que um atirador alemão isolado disparasse 4 tiros que atingiram o solo a 60 metros sem baixas. Kuznetsov, alertado por sinal de bandeira, enviou um mensageiro a pé que levou 7 minutos pelo terreno irregular, corrigindo a posição com gestos curtos. Na margem oposta, os alemães ajustaram a balsa, adicionando pranchas extras, mas uma falha em uma amarração fez a estrutura inclinar-se, dispersando um grupo de 15 soldados para recolhimento de materiais por 5 minutos. Às 13h32, um Junker Ju-87 Stuka retornou, mergulhando 2 vezes sobre o rio a 400 metros de altitude, soltando uma bomba de 250 kg que explodiu a 180 metros da trincheira direita, criando uma cratera de 2 metros e propagando ondas de choque que derrubaram 2 soldados de pé, contusos, mas sem ferimentos graves. Eles se recompuseram em 3 minutos sob cobertura de sacos de areia. O barulho ecoou, levando a uma movimentação confusa de 20 homens em seções adjacentes, que se deslocaram 40 metros para valas secundárias desnecessariamente, atrasando respostas por 90 segundos. O Stuka partiu para a base, e os alemães na margem pausaram para relatar via rádio portátil, cuja antena visível balançava com o vento fraco do norte. Às 13h45, o telefone crepitou com uma atualização do comando divisional. Reforços do 308 Exército estavam a 15 quilômetros, mas desviados por um contra-ataque alemão em Kiev, com chegada pós-tarde incerta. A mensagem foi cortada por interferência e Petrov repetiu a confirmação em voz baixa, passando-a a 2 mensageiros que percorreram a linha em 12 minutos. Um deles atrasado por poeira que irritou os olhos. Kuznetsov ordenou verificação de estoques. As DP-28 tinham 150 cartuchos restantes em média, e granadas F1 foram redistribuídas em pilhas de 5 por seção. Um processo interrompido quando uma caixa se abriu, espalhando itens no solo seco que demorou 4 minutos para realinhar. Às 13h58, o inimigo tentou uma travessia ampliada.
5 botes com 12 soldados cada avançaram 300 metros, apoiados por fogo de 2 MG-42 e um morteiro de 80 milímetros que disparou 3 projéteis isolados, caindo a 200 metros da margem soviética sem impactos diretos. Uma rajada combinada de 2 DP-28 respondeu com 40 balas, afundando o bote central parcialmente. 5 ocupantes nadaram de volta em grupos descoordenados, colidindo com correnteza fraca, enquanto os outros 7 remaram erraticamente, perdendo 50 metros. Os botes laterais recuaram após 200 metros sob fogo de fuzil esporádico, 10 disparos que forçaram pausas, retornando em 9 minutos com recolhimento lento na margem, onde um oficial gesticulou para ajustes em vez de reforço total. Às 14h11, fadiga manifestava-se em decisões fragmentadas. Na seção central, um sargento ordenou uma checagem avançada de 20 metros por 4 homens, expondo-os a uma rajada de MG-42 que feriu um na perna com estilhaço superficial. Eles recuaram em 5 minutos, enfaixados e reposicionados, reduzindo a vigilância por um curto período. Kuznetsov interveio via rádio portátil, transmissão instalada que levou 4 minutos para a clareza. O sol elevava a temperatura para 23 graus e o ar carregava poeira densa que obstruía binóculos, forçando limpezas frequentes com trapos secos. Às 14h24, morteiros alemães de 81 milímetros bombardearam em sequência. 6 projéteis caíram em 200 metros, 3 explodindo a 100 metros das trincheiras, espalhando fragmentos que cortaram o braço de um artilheiro a 12 centímetros. Ele foi evacuado para o posto médico, suturado com fio improvisado e fora de ação por horas, deixando um ZIS-3 com tripulação reduzida. A resposta soviética limitou-se à supressão de fuzis, 8 tiros que pausaram os artilheiros inimigos por 8 minutos, relocando um morteiro para uma posição atrás de arbustos secos. Às 14h37, um Fieseler Fi-156 Storch sobrevoou a baixa altitude, circulando 4 vezes e fotografando as posições sem interferência, pois as armas antiaéreas ausentes permitiram passagem livre. Os soldados se imobilizaram nas valas e o aparelho retornou, deixando o batalhão exposto a ajustes inimigos potenciais. Kuznetsov anotou o voo em seu caderno, estimando impactos em planejamento futuro. Às 14h50, comunicações confusas surgiram. Um operador confundiu uma frequência, transmitindo dados de outro setor sobre um flanco distante, levando a uma redistribuição errônea de 25 homens para a esquerda, esvaziando a central por 6 minutos. Os alemães aproveitaram, avançando 40 soldados para a balsa reforçada, mas um erro em combustível fez um bote auxiliar falhar, retardando o embarque por 7 minutos observáveis. O dia estendia-se com pulsos táticos intermitentes, o 100-900, o batalhão, ancorando a margem, apesar das falhas acumuladas em coordenação e efetivos, enquanto o inimigo prosseguia em tentativas escalonadas, sem mobilização plena sob o sol da tarde. Reforços soviéticos não chegaram até o crepúsculo, e o evento permaneceu subestimado nos relatórios iniciais do comando.